Então, voltando aqui pro quarto da praia para continuar o estudo do Livro dos Espíritos. A gente estava falando sobre bicorporeidade e a capacidade que a gente, estando vivo, temos de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nosso espírito só vai estar em um lugar, mas pode ser que o nosso corpo físico esteja em um lugar e o nosso corpo espiritual em outro. Então, por isso, a bicorporeidade. Para entender melhor o assunto, eu recomendo que assista aos últimos vídeos. E agora a gente vai seguir no item 120. Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estiviais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, e tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu por detrás de si um dos mais eminentes egípcios chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes se o tinha visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide e veio a certificar-se de que no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Tácito, História, livro 4. Eu não sei se 81. Capes, não sei o que é Capes 81 e 82. Tradução de Burnolf. 121. Tem, pois, dois corpos indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes, mas desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, o demonstra que no estado de separação possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. É que assim, num corpo vai se manter, no corpo físico, né, material, vai se manter a função orgânica. E a função orgânica é o básico, ali respirar, manter os órgãos funcionando, e aquilo que dá para fazer independente do cérebro, digamos assim. E o cérebro seria a nossa inteligência. Então, se tu pedir para um corpo que tiver com o espírito fora, para ele calcular algo de matemática, ele não vai conseguir. Mas pode ser que ao colocar uma lanterna na pupila, a pupila reaja, porque isso é orgânico e a matemática é inteligente. Então, em ambos os cérebros a pessoa está funcionando, mas num o corpo vai estar mantendo a função orgânica e de reflexo, e no outro é a parte inteligente que vai estar, né, fora, ou se estiver dentro vai poder estar falando assim como eu estou falando. Foi como eu disse em outro vídeo, é como se o corpo material ficasse em coma e aí o espírito sai do corpo. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Tá. Então não é possível que, enquanto o meu espírito tá fora do meu corpo, que esse corpo aqui haja como normal, assim, eu não vou criar um clone meu pra sair por aí enquanto esse aqui fica aqui, entendeu? Não, esse aqui vai estar num estado orgânico, fazendo o que ele necessita para sobreviver, que é respirar, bater o coração e os órgãos funcionarem.
Agora, se eu quiser deixar um lavando a louça e o outro ir no cinema, não é assim que funciona. Nossa, barulho. Tá. Demais do que acabamos de dizer ressalta que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo. Então, a presença eminente ali da morte por perto do corpo material atrai o corpo espiritual para o corpo material e eles se fundem na hora de novo, né? Então não tem como um morrer com o outro longe. O que vai acontecer é que o que tá longe vai vir para perto desse, né? Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico. Então, o meu espírito que tá aparecendo em outro local não pode ser morto, porque assim como a gente não mata os espíritos que já morreram, a gente não vai matar um ser, né, que tá fora da matéria. Não é possível matar ele, porque ele não tem o que morrer nele, né? A parte orgânica, que é o que morre na gente, ela vai estar em outro local, e a parte que tá lá é o espírito, e o espírito não morre. Não é, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento que o quisessem matar. Aí ele fala assim: ver na Revista Espírita de janeiro de 1859 o Duende de Baiona. Fevereiro de 1859 os Agêneres. Meu amigo Hermann, maio de 1859. O laço que prende o espírito ao corpo, novembro de 1859. Aí ele dá vários estudos aqui que se pode fazer, né, nesse tema da Revista Espírita. O espírito de um... Tá, calma aí. E ele dá muitas histórias ali da Revista Espírita que dá pra pesquisar na Revista Espírita sobre o assunto, né? Tá, vou fazer mais o 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859 nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha lhe interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo. Fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo de transfiguração. Quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela e de compleição mais forte, pois bem, verificou que no segundo estado o peso da moça era quase o duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que noutro tempo teria sido qualificado de milagre e a que hoje chamamos muito simplesmente de fenômeno. Então, 123. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase reconhecível a pessoa. Temos-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá.
Então pode acontecer que a pessoa faça, através da contração da musculatura, expressões tão diferentes que façam com que ela pareça outra pessoa, mas o corpo vai seguir o mesmo, né? Então isso seria uma forma de transformação, mas ela é mais simples. No fenômeno com que nos ocupamos há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Esta, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a opacidade que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é possível das mesmas transformações que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Então, imagina que a gente tem nosso perispírito que normalmente está acoplado dentro do nosso corpo, né, fazendo parte do nosso corpo. É como se, nesse momento, ele saísse aqui uns centímetros para fora, que ele vai ficar até aqui, ele tá aqui dentro e ele começa a irradiar para fora, ele começa a aparecer aqui, né, na parte de fora. Assim como a aura aparece, às vezes, é como se o perispírito estivesse ali também aparecendo, né? Aqui tu estaria vendo um outro risco, assim, né? Que me contornasse, e esse seria meu perispírito que estaria se evidenciando para fora de mim. E aí, o nosso perispírito, ele tem a capacidade de mudar de forma e ele pode mudar a composição dele a partir dos fluidos que tem na volta, né? Ele pode transformar e se tornar tangível, no caso eu posso encostar nele, se tornar quase que material, né? Ele pode se tornar palpável e ele pode mudar a aparência dele conforme a minha vontade, né? E isso a gente sabe porque até tem muito no livro dos espíritos, nos livros de Allan Kardec não, nos livros do Chico com André Luiz, eles falam bastante disso, de como o espírito ele pode tomar a aparência que seja necessária para que ele se faça entendível àquelas pessoas com quem ele está aparecendo. Então, se eu quero assustar, eu vou aparecer de uma forma assustadora. Se eu quero que me reconheçam, eu vou aparecer como eu sou para que me reconheçam, né? Aí, se são pessoas que eu conheci numa outra vida, eu vou ter que aparecer com a minha aparência de outra vida. E se são pessoas de agora, eu vou aparecer com a minha aparência de agora. E assim, o perispírito pode tomar várias formas, né? Tá, e essas formas vai ser a junção de diferentes fluidos que vão fazer essa forma. Então, é o que eu falo do bolo. Com diferentes ingredientes, tu pode, ou com os mesmos ingredientes em diferentes ordens, com diferentes preparos, tu pode fazer um bolo, uma panqueca, um bolinho, e tudo isso depende da quantidade de ingredientes, mas são sempre os mesmos ingredientes. Então, é isso, é a mesma coisa com a medicação. Ela pode ser um veneno ou remédio, dependendo da quantidade que tu colocar de uma mesma substância. Então, é a mesma coisa que acontece com o perispírito. Ele muda de formato dependendo da forma como forem combinadas as substâncias dele. Não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado passivo, se torna das mesmas modificações de o que o seria, se o corpo estivesse separado. Então, quando ele se projeta para fora do corpo, é como se ele estivesse fora do corpo. Ele consegue mudar de forma como se ele estivesse separado do meu corpo, né? Mas ele tá junto. Só que ele tá envolvendo o meu corpo. Então, por fora, o meu corpo, a minha aparência vai ser a mesma, o meu peso é o mesmo. Só que por fora, ele vai estar com outra aparência. Então, é como se eu estivesse vestindo uma fantasia naquele momento. Se for uma fantasia pesada, eu por dentro sou a mesma, mas por fora eu vou ter outra aparência e outro peso, né? Ele é sua transparência. O corpo pode desaparecer e tornar-se invisível, ficar velado como se mergulhado numa bruma. Poderá, então, o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria de tal sorte que o corpo real desapareça sobre o envoltório fluídico exterior,
cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro. Cumpra-se, diga, da transfiguração. Então, a aparência, eu vou ali, o espírito da pessoa que eu vou estar buscando a aparência vai estar perto de mim e eu vou captar os fluidos dele que fazem com que ele tenha aquela aparência e eu vou, é como se eu estivesse copiando e colando em mim, entendeu? Eu copio a configuração dele e colo em mim e aí eu fico com a aparência dele. E aí, quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se aplica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que ele pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima, números 78 e seguinte. Provável, portanto, que se a transformação se produzir tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Então, em relação ao peso, foi o que eu falei, é como se aqueles fluidos vão estar agindo no perispírito da pessoa. Então, pode ser que ele se torne mais leve ou mais pesado, de acordo com a mudança que fizer o perispírito. Então, eu posso usar os mesmos ingredientes para fazer um bolo gigantesco, só que eu vou pôr mais ingredientes. E se eu botar uma quantidade menor de ingredientes, eu vou fazer um bolinho desse tamanho e ele vai ser mais leve do que o bolo gigantesco. E ambos têm os mesmos ingredientes. O que mudou foi a forma como eu fiz e a quantidade de fluido que eu coloquei em cada um deles, né? Então eu fui até o 123 e amanhã seguimos para o 124.